Bom, retomando ao que nós estávamos dizendo, então, envolvendo o nosso planeta existe uma camada de gases chamada atmosfera. Né? A altura máxima da atmosfera aí em relação à superfície do planeta, ou seja, a altitude da atmosfera, é de aproximadamente 10 mil quilômetros. E à medida em que ela vai se distanciando da superfície do planeta, ela apresenta características bem diferentes. Tá? Então, como eu disse, como forma de organizar aí essas diferentes características, os cientistas resolveram então ordenar a atmosfera em camadas. Tá? E é isso que nós vamos ver agora. Como vocês podem conferir aí no desenho, a troposfera, que é essa primeira camada mais aqui abaixo, tá? A primeira camada, a camada que se encontra mais próximo aí em contato com a superfície do solo e dos oceanos, ela tem aproximadamente 14,5 km. Além disso, é nessa camada aí que há uma maior concentração de gases atmosféricos, né? Porém, essa quantidade ela vai diminuindo conforme a altitude vai aumentando. Nessa camada também estão as nuvens, os ventos, as aves em voo e a maioria dos aviões. Os helicópteros e os balões meteorológicos, também usados na previsão do tempo, se encontram aí nessa camada chamada troposfera. É nela que nós sobrevivemos, na verdade. Como eu disse, ela tem 14,5 km. Para vocês terem uma ideia, o pico mais alto do nosso planeta, que é o Monte Everest, ele tem 8.848 metros. Então, bem alto mesmo, né? E por isso que os alpinistas, quando eles vão escalar qualquer pico, né? Mas, por exemplo, quando eles vão escalar o Monte Everest, quando eles vão chegando lá no topo mesmo, eles têm que usar balões de oxigênio, tá? Porque lá praticamente já não existe ar, tá? Então é insuficiente aí para qualquer ser humano sobreviver. Acima da troposfera, nós temos a estratosfera, né? Nela os gases não estão mais tão concentrados, né, como na troposfera, e esse ar menos concentrado nós chamamos de rarefeito, tá? Então, quanto menos ar tem, mais rarefeito é o ar, tá? Nessa condição aí também, na estratosfera, aí os seres vivos já não conseguem mais respirar. Nessa figura aí nós vemos que ela tem início no limite com a troposfera. Então ela vai de 14,5 km até aproximadamente 50 km de altitude. Os aviões supersônicos são capazes de voar nessa camada aí, assim como os balões meteorológicos. Vocês já ouviram falar na famosa camada de ozônio? Então, o ozônio ele é um gás, né? E essa camada de ozônio ela bloqueia a maior parte da radiação ultravioleta presente nos raios solares, né? Então a camada de ozônio impede, né, que os raios solares cheguem diretamente até nós. Nós sabemos que a radiação ultravioleta é prejudicial aos seres vivos, né? Então essa camada de ozônio ela é muito importante para a existência de vida na Terra. E ela é encontrada então a aproximadamente 30 quilômetros de altitude aí, exatamente na estratosfera. Acima da estratosfera nós temos a mesosfera, dá para ver aqui, olha, a mesosfera, que ela vai do limite então da estratosfera até 85 quilômetros de altitude. Ali o ar é ainda mais rarefeito, ou seja, praticamente já não tem mais ar. É nessa camada que a maior parte dos meteoros que chegam à Terra são destruídos, né? Vocês sabem que os meteoros eles são fragmentos de rocha aí que viajam pelo espaço e eles vão se desintegrar quando eles passam pela mesosfera, né? Deixando rastros luminosos aí no céu. Até há poucos dias atrás nós tivemos uma chuva de meteoro. Infelizmente não foi muito visível. Bom, acima da mesosfera, nós vamos ter então a termosfera, né? E ela vai até 600 quilômetros de altitude, praticamente sem ar também. Nessa camada nós temos aí a Estação Espacial Internacional, o laboratório espacial que gira ao redor da Terra e recebe astronautas aí de diversas nações, né, para pesquisas científicas. Lembra que eu falei para vocês de uma cápsula espacial que levou 3 astronautas outro dia para essa estação? Então é aí nessa região aí da termosfera que fica essa estação.
Na termosfera também forma um fenômeno muito bonito, na verdade, conhecido como aurora boreal, né? Então nós temos, ela é vista aí nas regiões dos polos, em certas épocas do ano. Existe a aurora boreal, que é próxima do polo norte, e a austral, que é próxima do polo sul, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que mostra um pouquinho sobre essa aurora boreal. E só para encerrar, acima de 600 quilômetros de altitude nós temos a exosfera. Como não existe um limite muito claro aí onde termina a atmosfera, ficou determinado então que a exosfera ela vai se estender até 10 mil quilômetros de altitude, tá bom? E nela, zero ar, tá? Nela não existe ar nenhum. A aurora boreal, como eu disse para vocês, ela é um fenômeno causado pela interação entre os raios solares e os gases da atmosfera, tá? Deve ser maravilhoso visualizar isso aqui de perto. Então vou passar para vocês agora um vídeo que mostra um pouquinho a aurora boreal. Imaginem como deve ser fascinante ter uma visão dessa ao vivo. É sem dúvida um dos fenômenos mais bonitos do nosso planeta. Bom, acredito que já tenha dado para vocês terem uma ideia, né, de como é esse fenômeno. E aí nós ficamos por aqui. Eu volto na próxima aula para nós encerrarmos então o capítulo 16 de Ciências.